Olá, graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos neste momento de falar com você com muita honestidade, com muita sinceridade, com muita proximidade sobre o pecado, sobre o seu pecado, sobre o meu pecado, sobre o nosso pecado, sobre o nosso ser como pecadores, sobre a herança que temos do pecado em nossa vida. E gostaríamos de conversar com você de uma maneira muito honesta e dizer para você conforme o ensino bíblico, conforme aquilo que a Bíblia nos ensina. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você é que todos nós pecamos em Adão. Todos nós pecamos em Adão. E isso, na verdade, decorre em consequência da unidade da espécie humana. As tentativas feitas para derrotar a verdade da unidade humana, essas tentativas esbarram em conceitos e em verdades científicas intransponíveis, além de afrontarem a palavra de Deus. A unidade humana é uma realidade. E dentre essas verdades, nós temos a afirmativa de que Eva é a mãe de todos os seres humanos. Você encontra isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Eu ouvi há poucos minutos atrás um vídeo onde Jô Soares, o falecido Jô Soares, dizia que isso é história de carochinha. Não, não é. É a palavra de Deus, é a Bíblia que afirma que Eva é a mãe de todos os seres humanos. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 20. E afirma também a Bíblia que Deus, de um só, fez toda a raça humana. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar toda a face da terra. E nós encontramos isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Atos, capítulo 17, versículo 26. A obediência de Adão e seus frutos também seria a nossa obediência. Mas a obediência dele é a nossa desobediência, com seus amargos frutos. E, portanto, é a nós imputada a culpa dos nossos primeiros pais. Somos igualmente culpados. A mesma culpa que caiu sobre Adão e Eva cai sobre mim, sobre você, sobre todo ser humano. Esta é uma verdade que muitos não aceitam, mas é a verdade bíblica. Nós podemos aceitar conceitos humanos, conceitos filosóficos, conceitos psicológicos, opiniões humanas ou a Bíblia, ou a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia está correta. Por isso eu defendo que aquilo que Adão fez em termos de desobediência, a sua culpa é imputada a mim, pecador, e por isso sou o mais miserável dos pecadores. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar com você, nesse momento de muita honestidade, de valor, de análise, é que nós todos, você, eu, todo ser humano, nós herdamos a natureza decaída de Adão. Nós herdamos a natureza decaída de Adão. As condições de Adão antes da queda seriam hoje a nossa herança, se ele não tivesse caído. Mas como ele caiu, estas condições foram muito alteradas, e alteradas para pior, mas nós as herdamos. Essas condições foram feridas, maculadas, machucadas, transtornadas, transformadas pelo pecado. E é isso que nós herdamos. E todas as formas de filosofia ou de teologia que negam ou ignoram este fato acabam em frustração. É verdade. Porque nós herdamos a natureza decaída de Adão. Se Adão tivesse permanecido obediente, sem cair, nós teríamos herdado a obediência com ele. Mas como ele desobedeceu,
nós herdamos dele a desobediência. Nós herdamos dos nossos primeiros pais não só a culpa, mas também a corrupção. Daí somos condenados pelos nossos próprios pecados. E corrupção é a palavra do momento, é a palavra do dia. Que nós condenamos e nós pensamos em corrupção e somos levados a pensar em corrupção hoje só no aspecto financeiro. Só é corrupto aquele que rouba dinheiro. Não, todos nós somos corruptos, somos corroídos, somos desastrosamente corroídos pelo pecado. O terceiro ponto que eu gostaria de considerar com você neste momento de análise é que nós somos corruptos. Nós somos corruptos em todo o nosso ser. Nós somos corruptos em todo o nosso ser. E a expressão teológica que descreve essa nossa condição, ela pode parecer dura, e é dura, mas ela é verdadeira, ela é sincera, ela é honesta, ela não tapa o sol com a peneira. E ela é chamada de depravação total. É o termo teológico que descreve toda essa nossa corrupção. A corrupção em todo o nosso ser. É a depravação total. E no seu sentido, a depravação total, nós dizemos que o ser humano é totalmente depravado, no sentido de que todas as nossas faculdades e todos os nossos aspectos, todos os setores de nossa personalidade, todos os setores de nossa personalidade foram atingidos pelo pecado. Nada em nós ficou sem ser atingido pelo pecado. E pelo seu poder corruptor. O pecado tem um poder de corromper que nós não imaginamos. E todo o nosso ser foi atingido por esse poder corruptor. Isso é evidente, nós podemos clarear, podemos dizer que não significa que todas as partes do nosso ser exibem o mesmo grau de corrupção. Existem formas de pecado que impedem outras, mas esse é o sentido da corrupção. O sentido é que todo o seu ser, todo o meu ser, todo o nosso ser foi atingido pelo pecado. E esse pecado tem um poder corruptor imenso, enorme, que atinge todo o nosso ser, atinge a nossa mente, atinge o nosso caráter, atinge as nossas obras, atinge o nosso proceder. Somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador. E se alguém disser que não tem pecado, a si mesmo se engana. E a verdade não está nele. Não deixem te convencer que você não peca. Eu não entendo, não compreendo. E fico profundamente triste ao verificar que nos cultos de nossas igrejas foi retirado o momento de confissão de pecados. Não se confessa mais pecado em nossas igrejas. Por quê, irmão? Por quê, irmã? Porque o que a Bíblia me ensina é que se eu confessar o meu pecado e o deixar, eu vou alcançar misericórdia. Mas eu preciso confessar o meu pecado. E nos nossos cultos a Deus foi retirado esse momento de confissão de pecados. Por quê? Me responda, pastor. Me mande um WhatsApp. Me diga por que no culto de sua igreja foi tirado esse momento de confissão de pecados. Tenha coragem. Meu número de telefone está aqui, meu WhatsApp está aqui. Ó. Me mande um WhatsApp, me repreenda, baseado na Bíblia, que não há necessidade de confessar pecado. Que os crentes da sua igreja não pecam. Esse é o sentido da depravação total. Todo o seu ser. E o âmbito da depravação total é que ela diz que abrange a depravação total, abrange o mal moral e os males estruturais, tanto físicos como mentais, como emocionais. E é por causa do pecado que nós sofremos.
É por causa do pecado que nós choramos. É por causa do pecado que nós sentimos dores. É por causa do pecado que nós fazemos o que não deveríamos fazer e deixamos de fazer o que deveríamos fazer. É por causa do pecado. O terceiro ponto sobre a depravação total que eu queria considerar com você, você que é pecador em Adão, você que herdou a natureza decaída de Adão, como eu, é sobre o nosso poder moral. E lembrar que a força desintegradora do pecado é de tal tamanho, é de tal monta, que nos incapacita completamente para a realização do bem, para a realização daquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito, que é a vontade de Deus. Eu acho estranho quando hoje a gente ouve falando, fulano é do bem, fulano é do bem. A força desintegradora do pecado incapacita a mim que eu seja uma pessoa do bem, que eu pratique o bem. E a própria Bíblia diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, não consigo fazer, mas o mal que eu não quero praticar, este toda hora eu estou fazendo. Mas nós não queremos dizer que o ser humano não pode realizar coisas moralmente boas, não é isso. Ele pode realizar coisas boas, morais e moralmente boas, e de fato as faz. Mas é fácil, é muito fácil nós percebermos que qualquer bem que façamos vem maculado pela imperfeição, vem atingido, vem manchado pela imperfeição do pecado que tenazmente nos assedia. Vem cheio de um pouquinho de orgulho, ou vem repleto de uma humildade servil, ou de um egoísmo contido, ou de alguma manifestação egocêntrica, ou da nossa parcialidade, ou você não é parcial. Eu acho interessante nós falarmos nos dias de hoje que nós não somos parciais. Eu sou neutro. Eu não sou neutro. Eu sou parcial. Eu tenho a minha... Aqui eu estou sendo parcial. Eu estou tomando partido. Nós somos parciais. Você é parcial. E essa parcialidade, ela atinge o nosso fazer alguma coisa, mesmo que esse fazer alguma coisa seja alguma coisa boa. E não é à toa que lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6, e você pode verificar em sua Bíblia, que a Bíblia chama as nossas virtudes e a nossa justiça de trapo de imundícia. Porque tanto você quanto eu, como nós somos incapazes de praticar a justiça, de cumprir a lei de maneira agradável a Deus, não ao Supremo Tribunal Federal, não às autoridades constituídas nas igrejas, mas nós somos incapazes de cumprir a justiça para agradar a Deus. Ou você acha que você, que eu, que nós somos perfeitos e cumprimos a lei? E, portanto, nós precisamos ter coragem de considerar que nós somos incapazes de viver e de agir de tal maneira que obtenhamos méritos para a nossa salvação. Então nós podemos dizer que não basta uma pequena ajuda vinda da graça de Deus. Não basta uma pequena ajuda vinda da graça de Deus. É preciso que haja uma transformação do nosso ser, para que sejamos capacitados pela fé, para que pela fé nos seja imputada a justiça de Cristo. E por favor, leia lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3, versículo 5 e versículo 7. Também Efésios, capítulo 2, versículo 8, Romanos 5, capítulo 1 e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Veja, ouvinte, veja, irmão, veja, irmã, não basta uma ajuda vinda da graça de Deus. É preciso uma
transformação do nosso ser. Aquilo que Jesus disse, nascer de novo, ser nova criatura. Então, para recebermos a capacitação pela fé, para que pela fé seja imputada à nossa vida a justiça de Cristo, o justo, e a justiça de Cristo seja imputada a mim e a você. E ainda falando sobre a depravação total, no quarto ponto eu gostaria de considerar com você todos os seres humanos compartilham a herança do pecado, inclusive você e eu, todos nós compartilhamos a herança do pecado. O pecado é universal. Não importa onde o ser humano nasceu, de que raça é, de que cor é, de que credo é, de que sexo é, o ser humano é um pecador. Você é um pecador. O cachorro não. O seu gatinho não. A sua calopsita não, mas você é. O pecado é universal e ele é universal em relação aos pecados do passado e também em relação aos pecados atuais. Você pode conferir isso em sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, e também Romanos, capítulo 3, versículo 10. E nessa época de eleição, nós somos chamados a receber pão e circo. Esses são interesses, são desejos, são as ambições mais comuns. Você também quer pão, alimento, e quer circo, diversão. O homem quer vinho. O homem quer sexo, o homem quer canto, o homem quer posição, o homem quer poder. Isso te atrai, isso me atrai, isso atrai todo ser humano. Porque o homem é igual em toda parte. Foi igual, é igual e sempre será igual. Essa regra é válida para todo ser humano. Mas lembre-se, Adão foi feito ser vivente. Mas Jesus Cristo é espírito que vivifica. Adão foi feito ser vivente. E morreu em seus delitos e pecados, como você, como eu. Mas Jesus Cristo é espírito que vivifica. Adão era da terra, Adão era terreno. Mas Jesus Cristo é do céu. Os homens, você, eu, somos terrenos como Adão. Mas precisamos nos tornar celestiais como Cristo e herdarmos a vida eterna. E se nós estivermos em Cristo, se você estiver em Jesus Cristo, se eu estiver em Cristo, se nós estivermos em Cristo Jesus, a imagem que trazemos de nós, que é terrena, será substituída pela imagem e pela vida celestial. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você e por mim, de tal maneira a corrigir essa depravação que existe em minha vida e em sua vida, que nós chamamos teologicamente de depravação total. Você herdou o pecado de Adão. Eu herdei o pecado de Adão. Nós herdamos a natureza decaída de Adão. Mas Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário para substituir tudo isso e habilitar-nos e reconciliar-nos com Deus. E habilitar-nos para a vida eterna, para voltarmos ao primeiro amor, para sermos como Adão foi antes do pecado. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, para que o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício vicário, substitutivo, em lugar de sua vida, em lugar da minha vida, seja real para cada um de nós neste momento. Fica bravo comigo por causa da sinceridade, não. Não fica bravo. Eu tentei ser honesto com você. Dizer a você quem realmente você é,
dizer a mim quem realmente eu sou e do que nós precisamos. O que você precisa, do que eu preciso, é de Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe a sua vida, abençoe a minha vida e nos abençoe. Amém. Amém.